pessoal! Nas últimas aulas, conversamos sobre a importância dos biomas brasileiros e a ameaça que eles estão sofrendo perante o aumento da degradação, ocasionada pela ação antrópica, que é a ação do homem. Hoje, conversaremos um pouco sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Mas antes, precisamos entender estes três conceitos: conservação ambiental, preservação ambiental e sustentabilidade. Preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana. Significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor de utilidade e de alguma economia que ele possa ter. Conservação ambiental é a proteção com o uso racional da natureza, através do manejo sustentável. Permite a presença do homem na natureza, mas de maneira harmônica. E a sustentabilidade, esse termo vai surgir a partir da necessidade de aliar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Vimos que o Brasil é formado por um amplo conjunto de ecossistemas, que abrigam verdadeiras maravilhas naturais. Lembram deles? Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Mas o que é um ecossistema? Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Os ecossistemas formam uma rede de interação entre as espécies, onde o que acontece com uma pode ter consequências em todas as outras. Os seres humanos são apenas uma das milhares de espécies que compõem essa rede. Por isso, a importância de preservar e conservar o meio ambiente, pois isso significa preservarmos a nossa própria espécie. E quais seriam as possíveis soluções para um mundo mais sustentável? O desenvolvimento sustentável é costumeiramente definido como a capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território, de forma a conservar os recursos naturais, para que eles sejam garantidos para as gerações futuras. Isto é, a perspectiva de manter a sustentabilidade dos elementos naturais, para que eles sejam capazes de atender igualmente às necessidades da humanidade no futuro. Esse conceito de desenvolvimento sustentável foi elaborado durante os debates na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, criada pela Assembleia Geral da ONU lá no ano de 1983. Agora, vamos falar de algumas medidas que podem auxiliar esse desenvolvimento sustentável. Quais seriam elas? A primeira seria reconhecer que mesmo os recursos renováveis são finitos e podem esgotar a longo prazo. Outra seria preservar e conservar os solos, manter as florestas e ampliar as reservas naturais, substituir agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica, reduzir ou terminar com o uso de combustíveis fósseis e a sua substituição por combustíveis limpos. Outro seria reduzir o uso de fontes de energia que agridem o meio natural, com incentivo a produções de energia a partir de usinas solares, eólicas e outras. Também distribuir as terras e os espaços agricultáveis, aqueles que a gente consegue praticar agricultura, para impedir o avanço da agropecuária sobre as florestas. Preservar as espécies animais e vegetais para manter o equilíbrio ecológico, preferir os recursos renováveis em detrimento dos bens não renováveis, intensificar as políticas de reciclagem, receber incentivos públicos e privados para a realização de pesquisas científicas que ajudem a diminuir a poluição e o consumo também são muito importantes. Mas também precisamos falar sobre a produção de alimentos de uma maneira sustentável. As políticas nacionais e internacionais privilegiam um modelo agrícola com alta especialização, menor diversidade e maior uso de produtos químicos. É dada preferência ao cultivo intensivo de monoculturas com uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos, que acabam por poluir o solo, as águas e provocar graves alterações no ecossistema e também na saúde da população.
Além disso, a monocultura traz outro problema. Muitas vezes é necessário realizar queimadas nas plantações, o que emite grandes quantidades dos gases estufa. A Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em junho de 2012, no Rio de Janeiro, buscou contribuir para uma mudança nessa forma de modelo, substituindo ele por um modelo de desenvolvimento sustentável. Nesse novo modelo, se atendeu às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também satisfazerem essas necessidades. Nesse evento, a agricultura familiar foi amplamente discutida. Vamos ver um trecho desse documento? Então, o que está escrito nesse documento? Nele traz que a Rio+20 deverá tratar com particular atenção o papel da agricultura familiar, que na maioria dos países em desenvolvimento é responsável por grande parte da ocupação no setor rural e da produção agrícola. A agricultura familiar favorece o emprego de práticas produtivas mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais, o uso sustentável dos recursos genéticos e a agroecologia. A agricultura familiar pode constituir exemplo da prática do desenvolvimento sustentável quando for ambientalmente adequada, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente apropriada. Então, este documento mostra a importância da agricultura familiar para o abastecimento de alimentos de forma sustentável no nosso país. Bom, pessoal, hoje revisamos que os ecossistemas formam uma rede de interação entre as espécies, onde o que acontece com uma pode ter consequências em todas as outras. Percebemos que os seres humanos são apenas uma das milhares de espécies que compõem essa rede. Nós também refletimos sobre algumas medidas que podem auxiliar no desenvolvimento sustentável. Na próxima aula, vamos conversar sobre a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre os ODS? Sabe o que significa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não perca nosso próximo encontro. Até lá! Hello guys, how are you? How are you, Clarice? I'm great. How about you? I'm fine. Nice. I was thinking, the global warming is the main problem you are facing nowadays. Eu estava aqui pensando que talvez o aquecimento global é o principal problema que nós estamos enfrentando hoje em dia. I agree. But in my opinion, the violence against women is the major issue today. Eu concordo, mas na minha opinião, a violência contra a mulher é o assunto mais importante que a gente está enfrentando hoje. And about you, what bothers you? E você, o que te incomoda? Do you know how to express yourself about these questions? Você sabe como se expressar sobre essas perguntas, pessoal? Today, we are going to talk about social problems. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre problemas sociais. What's going on in your country, city or neighborhood? O que está acontecendo no seu país, na sua cidade ou na sua vizinhança? Have you ever heard about the global goals? Você já ouviu falar sobre as metas globais? The 17 Sustainable Development Goals are a global call to action to end poverty, protect the environment and the climate. São 17 metas globais que pedem para a gente tomar uma atitude em relação à pobreza, a proteger o meio ambiente e o nosso clima. They were created by United Nations and also aims to ensure that people everywhere can enjoy peace and prosperity. Let's know a little bit more about it. Elas foram criadas pelas Nações Unidas e também têm como objetivo assegurar que as pessoas, em qualquer lugar, possam ter paz e prosperidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? The goal number 1 has as objective end poverty in all its forms, in everywhere. A meta número 1 tem como objetivo exterminar a pobreza de todas as formas em todos os locais. The second one tries to end hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture. A segunda meta tenta terminar com a fome, prover segurança alimentar
e melhorar a nutrição, promovendo a agricultura sustentável. The third goal aims to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. A terceira meta visa promover uma vida saudável para todas as pessoas em todas as idades. The fourth goal is related to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. A quarta meta está relacionada ao asseguramento da educação inclusiva e de qualidade, garantindo a todos um aprendizado ao longo de toda a vida. The goal number 5 aims to promote the gender equality and empower all women and girls. Essa meta visa promover o empoderamento de todas as mulheres e de todas as meninas, do sexo feminino no geral. The number 6 tries to guarantee clean water and sanitation, ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all. A meta número 6 visa garantir água limpa e qualidade sanitária, garantindo um gerenciamento sustentável da água e do saneamento básico para todos. So, Ronan, have you learned something about the global goals? Então, Ronan, você aprendeu algumas coisas importantes sobre as global goals? Yes, sure, I've learned a lot. In your opinion, Clarice, what goal do you consider the most important? Claro, eu aprendi muito. E na sua opinião, Clarice, qual meta você considera como a mais importante? I think ending poverty is the most urgent issue. And you, what's your opinion? Eu acho que erradicar a pobreza é o mais importante. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? I agree with you. And I believe that ending the hunger and promote the quality of education are also important. Eu concordo com você. E também acredito que terminar com a fome e promover a qualidade de educação também são metas importantes. Vocês puderam perceber que ao longo da nossa conversa, tanto eu quanto o professor Ronan, utilizamos algumas palavras para expressar opinião a respeito de algum assunto ou ideia. Você se lembra quais são essas palavras em inglês e como usá-las para expressar a sua visão sobre determinado assunto? Vamos rever? Para iniciar frases desse tipo, geralmente podemos utilizar expressões como in my opinion, na minha opinião, I think, eu penso, eu acho, I believe that, eu acredito que, in my view, tipo no meu ponto de vista, ou from my perspective, sobre o meu ponto de vista, né, sobre a minha perspectiva. Também é importante cuidarmos se há algum verbo auxiliar em sua forma negativa, como don't ou doesn't, ou se o verbo to be, aquele nosso velho conhecido, também está escrito dessa forma, como por exemplo em is not ou are not. Aqui em nossa conversa também utilizamos alguns adjetivos que você provavelmente já sabe, que são bem parecidos com a língua portuguesa. São eles urgent, important and necessary. Como exemplo de outros adjetivos em inglês bem parecidos com o português e que você também pode usar, podemos citar destructive, terrible, violent and sad. Viram como é fácil? Podemos facilmente elaborar frases em inglês lembrando dessas expressões e usos. Então, é hora de praticarmos o que aprendemos hoje. Vamos aqui falar duas frases em inglês e você terá que identificar qual a opinião de cada um de nós. Let's go! I don't think that promote the quality of education is the priority. In my opinion, to eradicate poverty is more urgent. Considerando esse primeiro exemplo, qual problema deve ser enfrentado primeiro? Não esqueça de anotar a sua resposta para que nós possamos conferir depois. Letra A, melhorar a educação. Letra B, erradicar a pobreza. Vamos para mais um desafio. Observe a próxima frase. I believe that gender equality is necessary to an egalitarian society. It's more important as food and clear water. Nessa situação, é correto dizermos que, letra A igualdade de gênero não é um dos principais problemas da sociedade. Letra B, a igualdade de gênero é tão importante quanto água limpa e alimento.
Se na primeira questão você optou pela letra B, parabéns! Essa é a alternativa que mostra a opinião exemplificada na nossa frase. Da mesma forma, para a segunda questão, também a alternativa B é a que melhor expressa a ideia da afirmação feita. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula continuaremos conversando sobre problemas sociais. Bye bye! Bye bye, thank you! Thank you!